Um mísero lenhador, fatigado das lutas da vida e sempre na miséria, chama a morte incessantemente. Ó morte, repetia ele, vem buscar-me. E um dia a morte veio. O homem então pôs-se a tremer e lhe disse que a chamara para ajudá-lo a carregar o feixe de lenha. Falar da morte, ninguém quer. Ninguém riu, não é? Daquilo que eu contei, porque a morte é uma coisa muito séria e ninguém gosta deste assunto, não é? É um assunto que todos evitam e propositadamente procuram esquecer. Um certo professor disse a seus alunos que na próxima aula iria falar sobre a morte. No dia marcado, estavam todos ansiosos para ouvir a fala do professor. Então, na hora da aula, o professor começou. Meus caros alunos, eu havia prometido falar hoje sobre a morte. Mas a morte é tão triste que não vale a pena falar dela. E não falou. Mas nós hoje vamos falar. Não vamos nos esquivar do assunto. E aproveitando a data de ontem, não é, a comemoração do Dia dos Mortos, nós vamos conhecer alguma coisa sobre esse acontecimento da vida. Sobre esse acontecimento da vida que diz respeito a todos nós. Porque falando ou sem falar, todos estamos sujeitos a passar por ela. Bom, em primeiro lugar, o Espiritismo nos ensina que a morte não existe. Já está melhorando, né? Se a gente não falasse da morte, não iríamos saber que ela não existe. Que a doutrina espírita acabou com a morte, não é? Que ela não existe e que nos ensina que realmente não existe, né? Então vejam como é bom falar e aprender, não é? E não fazer como o avestruz, colocando a cabeça na areia. Mas como não existe a morte, se a vemos todos os dias ceifando vidas de velhos, jovens e até crianças? Como não existe? Então, continuamos aprendendo. Não existe nesta acepção comum do termo, como toda gente entende e define a morte como destruição do ser. Né? Hoje, já se tem uma noção mais correta a esse respeito. O mundo lá fora, não digo aqui, onde estudamos constantemente, não é? Mas lá fora, as pessoas têm uma noção um pouco mais correta a esse respeito. E nós percebemos isso até pela notícia, pelo noticiário, não é? Antigamente, o noticiário dizia assim, nota de falecimento. Morreu hoje, ou faleceu, não é? Hoje, às tantas horas, o senhor fulano de tal. Ele vai ser enterrado no cemitério tal, às tantas horas. Era o que se ouvia, não é? Hoje já está diferente a notícia, né? Hoje dizem assim, morreu hoje, às tantas horas, o senhor fulano de tal. Seu corpo vai ser enterrado, né? Que bom! Então já se sabe que ele, o fulano de tal, não vai ser enterrado, só o corpo dele é que vai, né? Lá para o cemitério e etc, né? Então, nós vamos explicar, ou recordar, porque isso não é novidade, pelo menos para aqueles que se detêm no estudo da doutrina espírita, o que é que essa doutrina nos explica. Né? Então, vejamos. Bom, cada um de nós, cada ser, não é? É um complexo de 3 partes. O corpo físico, não é?
esse corpo que nós vemos refletido no espelho, que nós palpamos, que nós sentimos, que banhamos, que perfumamos, que damos remédio, não é? Que cuidamos. Este é o nosso corpo. Né? Então, faz parte de nós, o corpo físico. Né? Além desse corpo, vejam que luxo, nós temos outro. A grande maioria sabia disso, né? Além do corpo físico, nós temos um outro corpo, o corpo espiritual ou perispírito. É um corpo à semelhança do corpo físico, não é? Ainda de matéria, mas uma matéria diferente, quintessenciada, uma matéria mais rarefeita, uma matéria que não impressiona o nosso órgão da visão. Então, nós não vemos o corpo espiritual, nem o nosso, nem o dos outros. Né? Então, esse é o chamado perispírito, ou corpo espiritual, que faz parte desse complexo a que eu me referi. Não é? Então, o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito. Então, no corpo físico, eu disse, nós temos um corpo físico, nós temos mais um corpo, que é o corpo espiritual ou perispírito. E o espírito, não vou dizer que nós temos, porque nós não temos, nós somos. Não é? Então, o comandante desse complexo de 3 partes é o espírito. É o espírito que tem um corpo espiritual e um corpo físico. O espírito, o ser inteligente, que comanda, que domina, não é? O que é capaz de discernir entre o bem e o mal. O que foi criado por Deus. O espírito foi criado por Deus e, olha, imortal. Aí que está, né, a importância de termos esse conhecimento. O espírito, o comandante do complexo, aquele que pensa, aquele que sente, aquele que sabe discernir entre o bem e o mal, que é o ser inteligente que povoa todo o universo, foi criado por Deus, imortal. Então, por mais força que se faça, é importante que se diga isso, e eu sempre repito, por mais força que se faça, nunca se vai conseguir morrer. Não há como morrer. Não há como. Por quê? Porque nós fomos criados imortais. Aliás, a gente sabe que a grande decepção do suicida é exatamente essa. Depois do ato translocado, percebe que está vivo, que continua vivo. E eu brinco, né? Se ele tinha um problema que o fez bater às portas do suicídio, agora ele tem 2. Aquele anterior e esse outro que ele criou para si mesmo e que vai levar a consequências muito dolorosas, né? Então, é preciso que nós coloquemos no nosso conhecimento e possamos viver esta realidade. Porque saber, nós sabemos tantas coisas que não vivemos, não é? Quem fuma não sabe que o fumo faz mal? Sabe, e continua fumando. E assim tantas outras coisas, não é verdade? Então nós precisamos viver esse conhecimento, saber que nós somos imortais, e viver como seres imortais. Porque, na verdade, não é assim. A gente até sabe que é imortal, mas não vive como imortal, vive como mortal. É assim que nós temos levado a nossa vida. Bom, então, por ocasião deste fenômeno da chamada morte, perde-se desse complexo, nós perdemos das 3 partes, a menos importante, que é o corpo físico. Só o corpo físico nós perdemos, né, nesta ocasião.
Nós, espírito, com perispírito, porque eles dois andam juntos, atreladinhos, não é? Então nós, o espírito mais o perispírito, deixamos o corpo de carne, isto é desencarnar. Não é? Às vezes a pessoa ouve essa palavra, nem sabe bem o que é, mas ela já fala por si. É o desencarne, sair da carne, deixar a carne que é o corpo físico, né? Que se coloca como se fosse a carne. Então, desencarnar, ou morrer, como diz o mundo aí fora, é deixar o corpo de carne, né? Agora, o espírito, esse que é imortal, esse que não vai morrer nunca, em momento algum, né? Ele continua a viver. E viverá sempre, pelo fato de ser imortal, né? E ainda revestido, o espírito revestido do corpo espiritual, que lhe dá as condições de se haver normalmente no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro e definitivo, condizente com a sua condição de espírito. Então, quando deixamos o corpo físico, o corpo de carne, nós continuamos, porque somos imortais, e somos revestidos por um corpo, a semelhança do corpo físico, igualzinho. Se a gente pudesse olhar no espelho, vai ver que é igual, né? É o corpo espiritual. E com esse corpo espiritual, nós vamos ter toda a condição de realizações no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Para a dimensão espiritual, um corpo espiritual. Para as realizações no mundo físico, no mundo material, um corpo material. Olha como Deus é bom. Ele nos instrumenta sempre da forma mais adequada para tudo que a gente tem que realizar, né? Então, na dimensão espiritual, que, como eu disse, é o mundo verdadeiro e definitivo, a nossa verdadeira pátria é como espíritos no mundo espiritual, ou na dimensão espiritual. Porque quando a gente fala mundo, dá a impressão que é um mundo assim, né? Certinho, quadradinho, não é assim. As dimensões se entrelaçam. Aqui, agora, por exemplo, nós temos a parte material, que somos nós, que estamos nos vendo, mesa, cadeira, pessoas, cada um com seu corpo, mas a dimensão espiritual está aqui também. Só que nós não vemos, né? Porque o nosso olho do corpo físico não foi feito para enxergar as coisas da dimensão espiritual. Mas eles estão aqui, os espíritos principalmente, não é? Então, a dimensão espiritual, ou o mundo espiritual, é que é o mundo verdadeiro e definitivo. É dessa dimensão espiritual que a gente vem para a dimensão material para viver como homens, né? E pela morte, nós perdemos o envoltório, o corpo material, e retornamos à condição espiritual de onde saímos por algum tempo, como alguém que foi viajar, né? A gente vai viajar, né? A gente se prepara e vai, fica um determinado tempo, depois volta, né? Também assim. Do mundo espiritual, nós vimos para o mundo material, fazemos as nossas aquisições, realizações, boas ou más, e depois de um determinado tempo, nós retornamos para a condição, para o mundo espiritual, né? Então, diante desse processo, não nos é difícil concluir que a morte nada mais é que uma metamorfose, pela qual a criatura humana passa como a lagarta para se tornar borboleta, não é? Olha que comparação bonita que os espíritos nos dão, não é? Então, a vida e a morte são a cara e a coroa da existência. A morte, ela vem
para chamar a nossa atenção para o valor e a beleza da vida. Ninguém daria à vida o devido valor se não fosse esse aparente aniquilamento determinado pela morte. Porque é a morte que faz o homem pensar na vida. O medo da morte, que a grande maioria tem, é, portanto, um inimigo, né, que nos desafia constantemente. Todos têm medo da morte. Quem falar que não tem é porque não parou para analisar. Né? Faz que nem a história do lenhador. Né? Ele queria a morte, quando a morte apareceu, ele escapou. Assim somos nós. E é natural, né? Isto é natural, porque o próprio apóstolo Paulo disse que a morte é o último inimigo a vencer. Por que isso daí? Porque o império que a morte ainda exerce sobre nós, esse império, se fundamenta, sabe aonde? Nas nossas paixões, nos nossos vícios, nos nossos defeitos, na nossa inferioridade. Por isso que eu digo que todos, no planeta de expiação e provas que nós vivemos, todos temos algum receio, alguma preocupação com relação à morte. Não é algo que a gente encara assim maravilhosamente bem. Por quê? Sabem por quê? Porque a gente sabe muito bem quem a gente é. Não é? Sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas paixões, dos nossos vícios, das nossas mazelas. Não é? Nós sabemos que não somos flores que se cheirem, né? Destruídas as nossas inferioridades, então aí sim, a morte perde o domínio que tem, o medo da morte, né, desaparece, ele se esvai como bolha de sabão, a partir do momento em que nós vencermos as nossas inferioridades. Então, é preciso que a gente pare e pense nessa situação para que o medo não nos domine e para que façamos algo para nos sobrepujarmos a esse medo. Não é? Bom, as criaturas, normalmente, não é? As criaturas menos avisadas, elas costumam afirmar que ninguém volta de lá, não é? Para nos dizer como é o outro mundo. Constantemente nós ouvimos esta afirmação, ninguém voltou de lá para contar como é que é. Não é assim? E procuram por todos os meios esquivar-se desse espectro terrível chamado morte. A forma popular de se referirem à morte é morre-se. Sim, morre-se. Não é? Morre-se. Não é? Ao dizer morre-se, o indivíduo descarrega na espécie humana o problema da morte. Este ser impessoal, abstrato, útil, porque serve para tudo. Ele é a escapatória, não é? Quando queremos contar o milagre e esconder o santo, nós recorremos à fórmula diz-se, conta-se, afirma-se. Não é? Então, graças a esta expressão, dizemos aquilo que por nós mesmos não poderíamos revelar. Heidegger, não sei se é bem assim que se pronuncia, ele mostra-nos que o homem, ao dizer morre-se, ele está excluindo a si mesmo da ameaça da morte. Morre-se. Né? Morre-se. É como se ele ficasse fora. Não é? É uma forma de esquecer que vamos também. Não é? É uma forma de jogar a morte sobre os outros. Isso até o dia em que o ser nos pega. Aí, queiramos ou não, embarcamos e vamos dar com os costados no outro mundo. Quem nos fala isso
É Carlos Embaçaí no seu livro em que ele fala sobre a morte, né? Mas acontece que lá, no mundo espiritual, este ser também é usado. Então dizem lá os espíritos, reencarna-se. Porque eles também não gostam de reencarnar, né? Reencarna-se, como é que não? Morre-se, né? Lá reencarna-se. Mas a morte, irmãos, é nascimento num mundo desconhecido. O recém-morto e o recém-nascido, eles procuram acostumar-se. Um aos órgãos psíquicos e outro aos órgãos sensoriais. Aqui ou lá, a gente fala lá, né, por força de expressão, aqui ou lá, o espírito, isso que é importante, tem a sua individualidade. E várias são as provas disso. Humberto de Campos, aquele escritor brasileiro, não é? Já no mundo espiritual, ele escreveu certa vez um artigo psicografado ao seu amigo Agripino Grieco, não é? Também da literatura brasileira. E aí o Agripino era cético, muito cético. Imagina que ele ia acreditar na continuidade da vida e que um espírito ia enviar a ele uma mensagem, né? Mas o Humberto de Campos enviou a ele um artigo e quando ele leu, ele declarou: como? Eu não sei, mas que era o Humberto, isso eu não tenho a menor dúvida. Vejam, irmãos, não é? Por quê? Porque o espírito, ao estar na dimensão espiritual, ele não perde nada do que ele tem. Ele continua a ser aquilo que ele era. Com a sua individualidade, fica intacta. E a gente leva as qualidades e os defeitos, viu? Porque tem gente que é mal, não é? E depois que morre, aí fala assim, ele era tão bom, né? A morte não é passaporte para a santidade de ninguém. Se não era bom aqui, vai continuar a não ser bom ali. Né? Que ninguém muda a personalidade apenas porque trocou de roupa. Não é verdade? Se nós estamos com uma roupa e nós colocamos uma outra, isso não muda a nossa personalidade. Nós continuamos a ser aquilo que éramos, com as mesmas qualidades e com os mesmos defeitos. Então, nós não perdemos a nossa individualidade. Isso é muito importante para o nosso conhecimento. Eu disse que nós não vivemos o conhecimento que temos. A gente até sabe determinadas coisas, mas não vive esse conhecimento. Então, é preciso assimilar e guardar que, em desencarnando, nós continuamos a ser aquela mesma criatura bondosa, agradável, cortês, gentil, emburrada, turrona, teimosa, tudo igual. Por quê? Porque não há mudança. Não há mudança nenhuma. Nós continuamos a ser aquilo que éramos, sem tirar nem pôr, não é? Bom, mas voltemos àquela afirmação daqueles que dizem que ninguém voltou de lá para nos dizer como é. Porque, olha, está cheio de gente, vira e mexe a gente ouve, não é? Essa afirmação. Ninguém voltou de lá para contar como é que é. Que infantilidade ou ignorância. É de se perguntar, né? Você já buscou saber? Pesquisou? Ou você acha que um espírito vai bater à sua porta, lá na porta da sua casa, e vai dizer-lhe, olha, eu estou aqui, voltei, viu? E vim contar para você como que é lá.
Então, a pessoa fala que ninguém voltou para dizer como é, mas ela nunca pesquisou. Ela nunca procurou saber se alguém voltou ou não. Ela não se dedica, não é, a nenhuma pesquisa, ao conhecimento, a saber como é que as coisas acontecem, nada. É claro que ela não vai ficar sabendo nada, mas, não é, quanto os espíritos retornam para nos dizer as coisas, não é? Olha aí o Humberto de Campos, a Agripino Grieco, não é? E tantas outras situações que nós temos conhecimento. Então, enquanto a criatura está lá falando, às vezes, aquilo que não sabe, outros estão pesquisando, né? Estão buscando o conhecimento, porque nós só podemos falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece. Então, muitas foram as pesquisas em torno desse fenômeno, do fenômeno da morte, não é? Pesquisas estas que se realizaram através da comunicação dos espíritos que narraram o seu próprio desencarne. Olha, tem na literatura espírita, não é? É incrível o número de comunicações de espíritos contando o seu desencarne. Não é? Na própria obra de Kardec e tantas outras obras complementares, há muita notícia, não é? Mensagens e colocações psicografadas, ou mesmo psicofônicas, de espíritos que colocaram a sua própria situação, vieram ou nos mandaram o seu depoimento acerca desse assunto, não é? Então, existe uma coincidência tão grande nos acontecimentos que foi possível fazer-se uma relação do que mais comumente acontece no momento da morte. Se não, vejamos. Todos afirmam, todos os espíritos que se comunicaram, né, nas pesquisas que foram feitas, afirmam terem se encontrado novamente com a forma humana, né? Sim, o que é isso? É aquele corpo espiritual que nós estivemos falando ainda agora, não é? É o perispírito. Porque o espírito é aquele ser inteligente, mas a gente não sabe exatamente o que é o espírito. O que nós sabemos é que o espírito está sempre revestido do corpo espiritual. Só teoricamente a gente separa o espírito do perispírito. Na prática, não há isso, né? Eles estão juntos, o espírito e o perispírito. Então, quando desencarna, o indivíduo se olha, não é? Se tiver espelho lá para ele olhar, ele vai ver exatamente o que ele via quando estava encarnado. A mesma forma, não é? Tudo igual. É a existência desse corpo fluídico que dá ao espírito a impressão de que ele não morreu. Né? É muito comum a gente ver isso nas comunicações mediúnicas, nos nossos trabalhos mediúnicos, do espírito não sabe que morreu. Por quê? Nada o induz a isso. Ele se vê do jeito que ele era antes, ele está pensando, ele tinha aquela ideia de destruição do ser, morreu, acabou, não é? Ele não tem uma ideia precisa do que vai lhe acontecer. Então, ele se vê do mesmo jeito, pensando, não é, com as mesmas possibilidades, sentindo a mesma coisa que ele sentia quando tinha um corpo físico. Ele acha que ele está ainda encarnado, não é, por causa desta aparência que ele tem, daquilo que ele sente e daquilo que ele vê. Outro ponto de coincidência da narrativa dos espíritos é a visão panorâmica, né? Chama-se visão panorâmica. É uma reminiscência de todos os acontecimentos da existência. É interessante que esta visão panorâmica acontece no momento da morte, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, né? Os casos, às vezes, se alternam.
Então, o indivíduo, no momento da morte, passa pela mente dele, como num filme, todos os acontecimentos da vida que ele viveu. Tudo. Nada escapa. Então, isso acontece quando ele está, né, no momento do desencarne, ou então imediatamente após o desencarne, esta visão panorâmica que se apresenta à sua vista. Nós transcrevemos a descrição de um espírito, trouxemos assim, ipsis literis, a descrição de um espírito daquilo que ele sentiu no momento. Vejamos, abre aspas. No momento da morte, diz ele, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara, passaram ante o meu olhar como se tivessem sido gravadas na minha mente em formas luminosas. Nenhum só dos meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou à chamada. Fecha aspas. Olha que interessante, irmãos. Então, isto pode acontecer no limiar da morte ou logo depois dela. Sabem por que acontece isso? É para indicar que nenhum dos nossos atos ficou esquecido na memória do tempo. Nem aqueles que a gente quer esquecer, né? De repente eles voltam e passam lá na nossa frente, assim, a gente fala, ai meu Deus, pensei que isso estava esquecido, debaixo do tapete, em cima de uma pedra, né? Tem tanta coisa que a gente quer pôr uma pedra em cima, não tem? Mas está tudo lá, gravadinho, né? Então, é para indicar que nenhum dos nossos atos ficou esquecido na memória do tempo. Essa visão, mais tarde, se desdobrará com as suas devidas consequências. Há que ressaltar também que essa visão panorâmica, ela acontece em gente que está, assim, à beira da morte e não morre. Isso é a ciência que pesquisa. Não é o espiritismo, não. Vai morrer, mas não morre. Então, passa tudo aquilo, mas depois ela retorna e pode nos contar. Né? Bom, outra conclusão das pesquisas é terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos familiares e amigos que já antecederam, né? Amigos que desencarnaram antes. Então, é muito bom a gente saber que, em condições normais, são fraternalmente, os desencarnantes, são fraternalmente recebidos, amparados por parentes, como pai, mãe, esposa, esposo, filhos e outras, né, que lhes dispensam carinho e ternura. Por aí a gente vê que a morte não separa aqueles que verdadeiramente se amam. Mas é muito bom a gente ser recepcionado na nossa chegada à dimensão espiritual, ser recepcionado por um ente querido. Não é? Isso vai nos dar apoio, confiança, não é verdade? Então, vejam, irmãos, a misericórdia divina para com todos nós. Apenas há que se ressaltar que eu falei assim, olha, em condições normais. Né? Agora, quais são as condições normais? Não sei. Nem muito bom, nem muito mal, né? Porque às vezes a gente se acha bom, né? A gente se acha ótimo, não é verdade? Mas nem tanto. Então, quando nós não somos maus, cruéis, ou quando não somos assim tão bons, em condições normais, nós temos sim o carinho e o amparo daqueles que nos antecederam. Outro ponto, nós não estamos comentando muito cada item, porque acredito que vocês já saibam, né, tudo isso. Outro ponto é o sono reparador. Também é uma característica do momento da morte.
consiste em uma espécie de sono análogo ao sono fisiológico. Este sono é essencialmente benéfico ao espírito, principalmente daqueles que desencarnam através de moléstias pertinazes que minaram por longo tempo o organismo físico. O organismo espiritual se ressente e necessita refazer-se através do sono reparador de energias psíquicas. Sono reparador de energias psíquicas, para então, depois deste refazimento, ele reiniciar uma vida nova, não é? Então, é muito importante esse sono. É misericórdia divina que o indivíduo reencarnante adormeça, né? Fique dormindo um tempo sob os cuidados das equipes espirituais que os conduzem, né? Para que eles repousem e se refaçam. Outro ponto é a lei de afinidade, que também é vigente nesse momento, principalmente, irmãos. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Através da morte, o espírito ganha a morada que preparou para si mesmo. Junta-se aos que se lhe assemelham. Gravita, quer dizer, vai para as regiões espirituais, onde se achará inteiramente à vontade, como em seu meio, como em sua casa. Ninguém fica onde não gosta, onde não se sente bem, onde não está à vontade, nem agora no mundo material e nem no mundo espiritual. Então, para onde a gente vai quando desencarna? Isso é uma interrogação importantíssima. É uma das razões pelas quais nós temos medo da morte. Porque a gente não sabe para onde a gente vai, não é? Se tivesse nós espíritas, a certeza que nós íamos lá para o nosso lar, não é? A gente até ficava tranquilo, mas a gente não tem certeza, não. Porque, como eu disse, a gente sabe muito bem quem a gente é, não é? Então, é uma indagação essa. E para onde a gente vai, então? A gente vai exatamente para aquela morada que a gente construiu enquanto estava encarnado. Existe uma mensagem, não sei se da Sheila ou da Meimei, que fala que todo dia a gente manda um pouquinho, né, da nossa bagagem, né, que vai nos esperar quando a gente está lá, né, que vai nos receber. Então, a maneira como a gente viveu, os nossos amigos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, é que vão construir aquele local para onde a gente vai. Não é? Porque a gente vai para onde? Para o meio dos afins. Aqueles com quem a gente já vivia antes. Que bom se a gente vivia entre os amigos espirituais, não é? As coisas boas da vida, se a gente buscava o lado nobre da vida, que ótimo! É exatamente com esses que a gente vai ficar. Então vejam como é importante a gente saber disso, a gente conhecer essa realidade, para não esperar depois, na hora do acontecimento, as surpresas. Nossa, mas eu achava que eu ia ser recepcionado pelo Emmanuel. Vocês pensam que não tem isso? Que não tem muita gente que está esperando ser recepcionado pelo próprio Jesus? De tão bom que se acha? Vejam, como diz, é a morte que nos faz pensar na vida. É isso aí. Conhecendo isso, a gente vai tratando, né, de arranjar um albergue melhor para a gente quando for lá para o mundo espiritual. Não vai vivendo assim aleatoriamente, fazendo o que está na cabeça, porque depois nós vamos encontrar as consequências da maneira como vivemos. É da lei, né? Então, a lei de afinidade é essa daí. Ela nos leva para onde? Para a companhia daqueles que já eram nossa companhia quando encarnados. Né? Já não eram a nossa companhia? Eram. Então, nós temos que ver o que a gente pensa, o que a gente faz, do que a gente gosta, quais são os nossos valores.
É através disso que nós vamos atrair para a nossa companhia os espíritos, que vão ser os nossos companheiros quando a gente for lá. Não é? Não tem uma narrativa no livro de André Luiz? Aquela narrativa interessante que o personagem Fernando estava lá na agonia e os companheiros dele, espíritos malfazejos, brincalhões, estavam tudo no jardim esperando ele desencarnar, né? Para levá-lo. E a equipe espiritual dentro da casa, ali nos últimos momentos do Fernando. Aí um espírito põe a cara na janela e fala assim: como é, Fernando? Vem ou não vem? Vocês duvidam que numa dessas a gente vai para a companhia deles? Porque já eram amigos. Nós também não vemos, mas nós temos os amigos espirituais. Aqueles que estão sempre conosco. Ou nos dando bons pensamentos ou maus. É a gente que sintoniza. Então é para o meio deles que a gente vai pela grande lei de afinidade. Seus companheiros espirituais são os seres iguais a ele, com os mesmos gostos, aptidões, evolução moral, cultura intelectual. Né? Assim o espírito se achará num meio espiritual radioso ou maravilhoso ou tenebroso e opresso, dependendo das condições de evolução que apresenta. Outro ponto é a perturbação. A perturbação, os espíritos superiores nos explicam a perturbação em O Livro dos Espíritos, né? Eles nos ensinam que todo aquele que desencarna passa por um estado de perturbação. É natural isso, é da lei, né? É um estado de perturbação. Esse período de perturbação que sucede o desencarne, ele é muito variável, ele varia de uma pessoa para outra. Ele pode também durar algumas horas, alguns meses e até alguns anos, viu? Por quê? Por ocasião da morte, para o espírito, tudo é confuso. Ele fica meio sem saber o que está acontecendo, não é? A alma acha-se aturdida, como quem despertou de um sono profundo e procura orientar-se. A perturbação é diferente de um indivíduo para outro. É claro, a nossa evolução espiritual de um para o outro é diferente, muito diferente. Às vezes você mora com uma pessoa, dorme com ela ali na mesma cama, come a mesma comida, debaixo do mesmo teto, mas são totalmente diferentes as duas pessoas. Né? O grau evolutivo de cada uma é muito diferente. Então a perturbação de uma será de um jeito, da outra será de outro jeito. Não há regra geral para isso, não é? Nos casos de morte violenta, por exemplo, o indivíduo, o espírito acredita-se vivo, ele não entende muito bem o que é que aconteceu. Nós vemos isso constantemente nas reuniões mediúnicas, né? Ele vê o corpo dele, ele reconhece que aquele corpo é dele, mas ele também vê o outro que é o que ele porta. Então ele não compreende muito bem, isso causa a perturbação. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes. E espanta-se que elas não lhe dão atenção. Ele fala e ninguém responde. Às vezes eles vêm queixando na reunião mediúnica. Eu falo com os meus familiares, ninguém me dá atenção, ninguém me responde. Porque ele não sabe exatamente o que aconteceu, não é? Mas a perturbação que segue à morte nada tem de penoso para o homem de bem. Olha como nos interessa, irmãos, sermos criaturas de bem. Nos interessa em todos os sentidos. Eu nem sei por que a gente não é. Né? Nós tínhamos que trabalhar em nosso favor, não é verdade? No entanto, a gente trabalha em nosso desfavor. Conhecemos tudo isso e, no entanto, nos deixamos levar pelas imperfeições, né? Para o homem de bem, que se conserva calmo e tranquilo, como quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Né? Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústia, que aumentam à medida que ele se compenetra da sua situação. Bom, agora eu quero analisar com vocês, porque o enfoque desta nossa fala sobre a morte
Não é dizer que os nossos queridos que já partiram estão vivos, né? Como as múltiplas mensagens que chegam às nossas mãos pelos benfeitores espirituais. Não. O nosso objetivo é conhecer doutrinariamente falando aquilo que nos acontece, para que nós, que ainda estamos encarnados, possamos prevenir. Prevenir é melhor que remediar, não é? Então, se a gente conhece, vamos adequar a nossa vida a essa realidade, porque isso é do nosso interesse, sim. Então, eu quero analisar com vocês uma mensagem do irmão X. Irmão X é o Humberto de Campos, né? Aquele que a gente se referiu já. Na psicografia de Chico Xavier, em resposta a uma pergunta a ele endereçada, né? A ele espírito. Né? Então perguntaram a ele: não. A pergunta era a seguinte: veja, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte? Nós vamos agora treinar. A morte não vai chegar para todos nós. Mais dia, menos dia, para cada um de nós ela vai chegar. Então vamos treinar. Não é? É esse o objetivo da mensagem do irmão X. Ela se intitula Treino para a Morte. Ou ninguém vai morrer aqui? Vai morrer? Se vocês acharem que vai morrer, então tudo que eu falei não adiantou nada, né? Não, a gente não vai morrer, a gente vai desencarnar. Então é um treino para desencarnar, não é? Mas só que esse treino é feito durante a encarnação. Então, na primeira parte da mensagem, ele fala que, quando fazem essa pergunta a ele, né, como que se treinaria um homem para a morte? Ele fala que isso é muito difícil, né? Não é tarefa fácil, que há obstáculos quase intransponíveis para ele poder nos orientar a esse respeito, né? E ele diz também, na primeira parte da mensagem, que apesar de ele estar desencarnado há quase 20 anos, isso quando ele transmitiu essa mensagem, sabe quando? Em 1954. Agora já faz 73 anos, né? Então, quando ele fala que apesar dele estar desencarnado há quase 20 anos, ele ainda se sente, no mundo espiritual, como um indígena, trazido da selva mato-grossense para alguma universidade. Em razão disso, ele fala, né, eu só posso dar o meu próprio ponto de vista. E é o que ele faz, então, nessa mensagem. Que a gente não vai comentar muito, porque cada item já fala por si, não é? Por isso que nós fizemos, então, projetar, para que vocês possam acompanhar, não é? Então, vejamos lá. Olha lá, o treino, viu? Primeiramente, admito deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. Quem não tem mau hábito, então a mensagem desconsidere. Olha, a cristalização deles aqui é uma praga tiranizante. Então, vamos pensar nos nossos maus hábitos, e há tantos, né? Tantos, né? Então, é difícil, precisamos lutar contra eles. Continuando. E comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Olha.
diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério da barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou o bife de vitela temperados com sal e pimenta não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. É tudo material para levar para casa, viu, gente? Levar para casa e pensar. Não se esqueçam que nós estamos treinando, né? Pode até ser que chega a semana que vem a gente já não está mais aqui, não sei. Os excitantes, largamente ingeridos, constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Vamos pensando. Quem não tiver um defeito tem outro, viu? Tem gente que aí faz assim, que bom, não bebo. Mas gosta de comer o bife, né? E outras coisinhas mais que virão. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena, a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. É sofrimento depois, não é? Não se renda à tentação dos narcóticos. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Não preciso comentar, não é? Como eu digo, cada item fala por si. E o sexo? Guarde muito cuidado na apresentação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Esse também fala por si, não é? Este é muito interessante, olha. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Hoje é o cartão de crédito. Não é? Então vejam, a espiritualidade não precisava falar isso, não é verdade? Nós deveríamos saber, mas no entanto não é assim. Não é assim, que a gente não acerta a vida como deve ser, faz o que precisa fazer, não. Vai deixando, de repente a morte nos surpreende, e aí então é aquele caos no mundo espiritual. Em família, observe a cautela com testamentos. As doenças alucinatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. São as heranças, né? Que fica tudo atrapalhado, deixa uma casa para 5. Aí dá aquela briga terrível, né? E um quer engolir o outro. E aí o espírito no mundo espiritual não tem o devido sossego, a paz que precisa para o seu refazimento. Então é de bom alvitre
que deixemos a nossa vida absolutamente organizada, para evitar, como ele coloca aqui, as humilhações através de tribunais e cartórios, né? Quantas vezes, né, querido chorou lá na beira do túmulo para falar que eles têm vergonha, deixou mais para aquele do que para mim, eu merecia muito mais. Não é assim que as coisas acontecem? É exatamente assim. Esta é importante, olha. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Agora vejam a explicação do porquê ele fala isso. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Percebem a profundidade deste aconselhamento? E tem mais. Não se esqueça de que no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extraterrena depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Se pudesse voltar, não, eles nos mandavam de novo para os infernos, como ele coloca aqui. É muito importante para que possamos meditar nesses aconselhamentos e na importância deles. Nós nos unimos a pais, mães, filhos, esposa, para o progresso espiritual, não para o agrilhoamento das mentes. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Olha a beleza disso, ele não falou nada do espiritismo, né? Vocês viram? Aliás, outro dia alguém falava aqui da beleza de todas as religiões, acho que foi o Hélio, e eu me lembrava de um episódio da minha vida, né? Um dia que eu cheguei para assistir uma palestra espírita, faz tempo, quase 50 anos, e o orador disse assim, todas as religiões são boas. E eu fiquei assim chocada, eu falei, que maravilha, eu falei, se ele da tribuna tem coragem de dizer que todas as religiões são boas, estando ele dentro de uma casa espírita, aqui está a verdade e é aqui que eu vou ficar. A doutrina espírita é assim, né? Ela reconhece como boas todas as escolas religiosas, desde que, né, se viva de acordo com os preceitos de cada religião, porque todos eles são bons. As pessoas é que não são. Elas não vivem os ensinamentos da sua escola religiosa, mas que todas ensinam o bem, sem dúvida nenhuma. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Não podemos permanecer na superfície, viu? A pessoa, ela não quer mergulhar, ela não quer vestir a camisa, ela quer ficar na superfície. Por quê? Não quer responsabilidade, né? Não quer compromisso. Então, vai, ouve uma palestra aqui, toma um passe ali, assiste uma missa lá, vai no culto religioso lá na outra, quer dizer, quer pisar em todas as canoas, né? Então, quem conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Essa aqui é fundamental, né? Faça o bem que puder. Onde estiver, né? Onde estiver o cristão, que brilhe a sua luz, né? Sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. É bom a gente pensar nisso, viu? Muito bom para a gente poder deixar o nosso orgulho de lado, não é?
e meditarmos nessa orientação. Faça o bem que puder, a todos, né? Indistintamente. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre. Trabalhe sem cessar. Seja qual for o trabalho, não é? Nós sabemos da importância dele, não é? Então é preciso trabalhar sempre, sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Olha cada aconselhamento importante, irmãos. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Fala por si. E ele encerra colocando isso. Quanto ao mais, não se canse, nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Porque ele não pôde mesmo dizer tudo o que gostaria, não é? Será sempre uma surpresa. E para nós encerrarmos a fala desta tarde, nós vamos buscar em o Evangelho de Jesus uma passagem que nos conta que um moço desejava acompanhar Jesus e lhe pede licença para antes ir enterrar o seu pai. Então Jesus lhe diz: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Que palavras estranhas, não é? Então nós vemos que ele se refere aqui, claramente, Jesus, há duas espécies de mortos. É importante o nosso conhecimento. A primeira é a classificação dos homens. Para o mundo, mortos são aqueles que deixaram a carne, o corpo de carne, os que desencarnaram, os que partiram da nossa vista, aqueles que foram lembrados ontem, né? Estes são os mortos para o mundo. E os outros mortos? Mas tem outra categoria de mortos que Jesus se refere aqui. Não é? São aqueles que Jesus disse que deixasse que eles enterrassem os mortos. Eu lembro que eu era pequena, eu não entendia essa passagem. Eu falei, mas como que morto pode enterrar o morto? Né? Não compreendia o que é que se interpreta nesta passagem de Jesus. Né? Então, nós deduzimos que esses mortos a que Jesus se refere são aqueles que andam, falam, passeiam, trabalham, fazem negócios, até enterram os outros mortos. E por que Jesus os chama de mortos? Porque vivem e se preocupam apenas com a vida material, alheios totalmente à espiritualidade. Não sabem ou se esquecem de que são espíritos. Procuram gozar, usufruindo tudo que a vida pode lhes oferecer. Vivem o egoísmo, o orgulho, a ganância, a inveja, a cobiça, os prazeres do sexo sem responsabilidade e por aí afora, né? Então, nós vemos que a primeira classificação dos mortos é dos homens, né? A segunda é de Jesus. Para o mundo, mortos são os que deixaram a carne. Para Jesus, são os que vivem mergulhados nela. Na sua concepção, há mortos que habitam a terra e vivos que povoam os céus. Para Deus, todos vivem, porque Ele não é Deus de mortos. Agora, resta-nos pensar, diante de tudo aquilo que foi colocado hoje, né, dessas considerações importantes acerca da nossa vida,
E nós, o que somos? Somos mortos ou somos vivos? Não é? Porque há mortos que andam, que falam, não é? Que se perfumam, cheirosinhos, não é? Mas são mortos, segundo o Espírito. Então é preciso, irmãos, que nós retifiquemos as nossas vidas, que meditemos em tudo isso que foi colocado de forma assim tão rápida. Há a oportunidade de adentrarmos a um conhecimento maior, mais maciço, para o esclarecimento da nossa mente. Não é? É preciso buscar, é preciso compreender e colocar esses ensinamentos na nossa vida, porque caminharemos com muito mais segurança. O amanhã não será tão cheio de surpresas, porque nós já temos as nossas diretrizes, as nossas escolhas. Isto é fundamental para que possamos aproveitar integralmente a nossa existência. Ainda é tempo. Nós estamos encarnados, estamos ainda vivendo, não é? Então, há que retificar a nossa vida da melhor forma possível para podermos, no amanhã, termos uma vida melhor, ascendermos em evolução. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse trabalho que nos compete. Afinal, é para isso que nós encarnamos, né? Que assim seja. Vamos orar para o encerramento desta parte dos nossos trabalhos desta tarde. Amado Mestre Jesus, neste momento nos unimos mais estreitamente para te agradecer. Sim, Mestre. Queremos agradecer por todas as oportunidades que desdobras à nossa frente, oportunidades de trabalho, de aprendizado, de crescimento espiritual, esclarecimento da nossa situação como encarnados, oportunidades de realizações através dos deveres de cada dia, oportunidades de crescimento espiritual, muitas vezes através das lutas, das lágrimas, das dores. Por tudo nós te agradecemos, porque sabemos que queres para nós o melhor, que nos amas profundamente e que tudo fazes para que possamos aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto da nossa permanência no corpo de carne. Que possamos viver o mais possível para que as oportunidades continuem se desdobrando à nossa frente e que possamos aproveitá-las todas. Obrigado, mestre e amigo, pelas bênçãos de que somos alvo constantemente por teu coração generoso. E mais uma vez buscamos e pedimos, abençoa cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa também a todos aqueles que sofrem, àqueles que gemem e choram sob o peso de dificuldades que não conseguem ainda compreender. Abençoa também aqueles que, distanciados de ti, nem sequer te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios, possamos, juntamente contigo, levar a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E que um manancial de bênçãos, de fluidos benéficos, se façam sobre cada um de nós neste recinto, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.